todos e bem-vindos à nossa primeira aula de pintura. Eu chamo-me Dinara Dindarova, sou artista russa de São Petersburgo. Resido em Portugal há 22 anos. Faz 25 anos que dou aulas de pintura. Sempre dava aulas presenciais, mas há 2 anos atrás mudei para a plataforma online e durante este processo de mudança criei uma técnica de transmissão de material didático que veio a permitir resultados visíveis e criação de trabalhos por parte dos alunos como um alto nível artístico. Nesta aula, irei apresentar o meu método de ensino online. Para ser uma aula mais divertida e clara, vou explicar tudo na base dos trabalhos realizados na minha escola do ano passado. Depois da aula, fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas pelo Instagram. O meu método de ensino está baseado na aprendizagem de linguagem artística, que deixa qualquer pessoa livremente expressar as suas emoções e ideias, criando um universo próprio. As técnicas que iremos aprender são o ABC de pintura, como o qual vocês poderão escrever os seus próprios poemas nas telas. Começamos das naturezas mortas. O que vamos aprender pela natureza morta? No primeiro lugar, vamos aprender leis de contraste e de sombra-luz, que são técnicas fundamentais de criação de efeito 3D. Vamos ver como a luz, meia sombra, sombra e reflexo cria um volume certo do objeto. Também vamos aprender regras de composição, como compor os objetos do quadro de maneira artística, para os dois objetos nunca ocupam o mesmo nível, o mesmo lugar no quadro. E claro que vamos aprender realização das várias texturas. Para isto vamos usar certas ferramentas, começando de pincel, acabando pela espátula. Vamos criar texturas das diferentes naturezas. O pétala de flor, fluida, plantas esticadas na mesa, vagas transparentes cheias de sumo dentro, casca de abóbora rugada, que vamos usar, claro que nosso pincel, também a espátula, tecido de mesa. Estas texturas vamos tentar não fazer todas da mesma maneira. Vamos aprender qual certa maneira de transmissão para certa matéria, para certo tecido. Ou porcelana, cerâmica, ou toalha de mesa, tudo tem a sua maneira de expressar na tela, a sua maneira artística para realizar a natureza verdadeira do objeto. Vamos aprender a trabalhar com o vidro para transmitir a transparência do vidro nos objetos, como a vase, grafal com água. Trabalhar com sementes, para eles ficam todos separados, e volume de cacho de milho vai ser bem realizado através da luz e sombra. E sementes de abóbora, como fazer sementes de abóbora
para eles mesmo ficam metidos dentro, no interior da abóbora. E para isto vamos usar várias ferramentas. Por exemplo, a parede rugado, vamos pintar com pano. Vidro, com dedo, com tinta, espalhar e depois acentuar luzes ao longo do objeto. Espátula usamos para dar efeito de ferro envelhecido, ferro velho, enferrujado, com pregos dentro também velhotos. E madeira. Estes efeitos que vocês podem ver, todos feitos com espátula. Assim, através da natureza morta, partindo de um objeto a outro objeto, vamos ver várias texturas e possíveis meios para realizá-los. Pintando as flores, vamos aprender como fazer transparência e leveza de pétala através do movimento único de pincel espetulado. E claro que vamos também aplicar regras aprendidas nas naturezas mortas em relação de luz e sombra no quadro, sempre criando parte mais iluminada e menos iluminada. Voltamos a aprender novas texturas, fazer cestos de verga ou vasos apoios para flores de outros materiais. 6 peões de trabalho anterior foram feitos no estilo realismo, com misturas mais complexas. Este trabalho de impressionismo, e nós usamos cores mais abertas, mais vibrantes, mas mesmo assim tentamos abrir leque mais largo dentro dos amarelos, começando de amarelo laranjado e acabando com amarelo limão. Antes de começar qualquer trabalho, vamos analisar a imagem com todos os pormenores, a partir de composição, como está feita a composição, e até pormenores de luz. Por exemplo, por que esta vase de cerâmica tem brilho tão apagado? É propósito, porque se fosse brilho mais forte, a vase estava puxada para o primeiro plano. Mas no primeiro plano já temos esta geração. E o brilho da vase apanha a sombra ligeira, transparente do girassol. Isto é um exemplo só para mostrar como vamos profundamente analisar todos os pormenores de trabalho, de projeto com que vamos trabalhar nas nossas aulas. Nas paisagens do mar, vamos aprender o que é mais importante, como fazer transparência da água. Quais cores temos que usar na primeira camada, que depois, sobressaindo através das camadas seguintes, vai dar este efeito de transparência. Vamos aprender também técnica de fazer veias de espuma e técnica de fazer própria espuma, e como aplicar perspectiva atmosférica, técnicas de perspectiva atmosférica, para
atingir maior profundidade na paisagem. Nas paisagens do campo, vamos trabalhar muito com técnica de perspectiva atmosférica, dando atenção a certa altura do dia em termos de iluminação. Perspectiva atmosférica. O que é isto? Como vamos criar profundidade nesta paisagem sem contando com ela? Impossível. Por isso, vamos aplicar primeira técnica, primeira regra de perspectiva atmosférica, que é tudo que na primeira plano do trabalho é mais visível, é mais forte em termos de tonalidade e mais pormenorizado. Conforme de afastar, pormenores começam a desaparecer, tonalidade fica mais suave e no fundo de trabalho aparece ligeira neblina que fica em toda parte do plano atrás da paisagem. Nos temas das paisagens urbanas, vamos aprender mais duas perspectivas. Perspectiva como um ponto de fuga, que é linear frontal, e perspectiva como dois pontos de fuga, é linear angular. Não vamos falar muito sobre estas perspectivas, sobre estas matérias complicadas. Em vez de aprender teoria, vamos aprender na prática, pintando os trabalhos com movimento, com figuras, prédios. E não esquecemos, nestas paisagens, de perspectiva atmosférica, que também vai ser presente nas paisagens urbanas. Agora vou fazer uma demonstração de uma paisagem impressionista. Vou usar uma paleta espontânea, mas nas aulas regulares do Patreon iremos ter uma paleta concreta e sempre presente no ecrã, para que se veja todo o progresso de pintura. Vou fazer uma reprodução de Eduardo Cortes. Antes de tudo, vamos pôr uma camada de óleo de linhaça em cima da tela. Para o pincel tem certa fluidez e certa leveza nas primeiras toques da tela. Com óleo de linhaça, com pincel trincha, vamos cobrir tela com camada de óleo de linhaça. Assim a tela fica úmida e vai ter certa fluidez nas pinceladas com tinta de óleo. Com movimentos espontâneos, porque o objetivo não é pintar, o objetivo é só cobrir a nossa tela com uma camada de óleo. Depois da tela ficar toda como esta película oleosa, vamos passar com pano para tirar o excesso.
verificamos com o dedo para ver se o brilho não é muito. Tem que haver brilho, mas brilho suave. Verificamos outra vez. O brilho já está menos forte. E podemos começar a pintura. Começamos com pinceladas largas, fortes, mas antes de tudo, temos ver onde passa a linha do horizonte. Por isso vamos misturar com molho de linhaça tinta neutra, pode ser ocre amarelo ou siena natural, e passamos linha do horizonte um bocadinho menos do que na metade, mais para baixo do que for metade, para não cortar o trabalho nas duas partes simétricas. Depois, temos de ver onde nós colocamos nosso prédio e como vai aqui funcionar perspectiva linear angular. Há duas vertentes. Na vertente clássica, nós vamos pôr céu todo inteiro, terra, e só depois, em cima, na seção seguinte, colocamos os objetos, figuras, casa. Na versão impressionística, que é o nosso caso hoje, olha-prima, temos que começar a acabar tudo na mesma seção. Eu vou trabalhar com umas pinceladas soltas no estilo impressionista. Começamos do céu. E vamos misturar a cor do céu, branco, azul royal, um toque de vermelho, para dar esta sensação de céu cor de rosa, violeta. E assim, pinceladas livres, um bocadinho mais cor de violeta. Vou colocar aqui a imagem para pintar mais confortavelmente. E até a linha do horizonte vai ser o nosso céu. De vez em quando mudamos para trincha, para misturar melhor as cores. Passamos para mais branquinho. Azul, que apareça aqui no meio. Depois vai passar outra vez para branco. Mais branco cinzentado, misturando um bocadinho de castanho, siena tostada. Todas as cores vocês vão receber no Patreon antes de sessão em PDF, e depois vão assistir paleta, todas as misturas que vão fazendo. Agora vamos pintar paisagem
de linha de horizonte, cinzento, na base desta parte. Depois damos neste tom embaixo pinceladas mais fortes, algumas pinceladas. E em cima mais claras, azulados, branquiçadas. Aparece uma pequena igreja lá no fundo. Pintamos ela mais ou menos desta altura. Vamos pintá-la com cor suave. Com cor violeta. Depois damos traço com pincel fininho à volta. Só dar alguns acentos, acentuar. E continuamos aqui com estas pinceladas soltas. Fazer parte desta paisagem bonita. Podemos adicionar um bocadinho mais azul. Dar algumas pinceladas mais soltinhas aqui. E chegamos à outra parte, que é a árvore. A árvore embaixo mais escuro, em cima mais claro, que é lógico, não é? Por isso vamos criar a base da árvore mais escura. Misturando várias cores, verdes, castanhos, azul indigo. E aqui mais transparentes, mais soltas, pinceladas, com menos força e abertura de onda monocrômica de cor. E aqui já aparece a casa. Nós damos os tracinhos aqui da chaminé. Só esboçar um bocadinho para ter maior facilidade. Recompor o movimento de casa. E vamos pintar a casa toda. Um par de casa mais iluminado, outro está na sombra. Por isso escolhemos paleta das cores para estes dois lados.
um mais iluminado e outro mais sombreado, mais cinzento. Esta cor fica mais cinzentado. Que apresenta parte lateral da casa. Aqui aparece uma casa secundária. Dar um bocadinho mais vermelho, castanho e vermelho. E esta casinha pequena também tem dois lados, mais iluminado, lado esta, cores mais claras. Que está mais na sombra, muito escuras aqui. E aqui à volta também já damos um toque dos verdes que passam para baixo. Verdes mais clarinhas, entra aqui. Quando levanta, pincel para cima, já fica pinceladas menos escuras, apanha a claridade do céu. Cinzentados. Ir abaixo, outra vez mais escuro. Temos de tapar toda a tela para não ter tela sobressair o tecido. O pano sempre ajuda para nos limpar e pintar. Continuamos com a casa. Aqui temos de dar janelas, porta, outra janela, sombra para trás de telhado, o próprio telhado. Com telhas, esta parte tem que ser mais escura, por isso limpamos o que é branco do céu para ter tela mais seca e pronta para receber pinceladas mais escuras, escuras, para ter este contraste entre sombra e a luz.
e na janela. E damos o assento nas janelas. Cor-de-rosa aqui, cinzento na parte lateral desta mansarda. Vamos verificar a tonalidade. Se mais escuro, fazemos mais escuro. Aqui deixamos uma pincelada quase branca. E continuamos esta parte das telhas. Vermelhito. Aqui chaminé temos. Chaminé tem dois lados, lateral e frontal. Frontal vamos pintar mais escuro. Não, é lateral. Frontal é esse. Frontal onde está as janelas. Mais escura. E a lateral mais clarinha, que é evidente. Sempre tem que haver contrastes. Entra assim, depois luz muito bonita aqui passa. Podemos dar com textura. Aqui também com textura pincelada. Vamos arranjar estas telhas da melhor maneira. Tudo brincando, tudo com muito prazer pintar, divertir-se. Não levar pintura como uma aprendizagem muito sério, porque tudo que levamos a sério pesa muito, mesmo nos trabalhos que fizemos. Por isso temos, no primeiro lugar, pôr a nossa felicidade artística. E o resto tudo acontece. Damos mais fortes contrastes. Aqui também. E pouco a pouco, nossa casa vai nascer. Deixamos textura nas algumas pinceladas à vontade, faz bem nos trabalhos impressionísticos. Continuamos a tratar nossa casa. Aqui fazemos divisão das pedras. Pinceladas mais claras e cinzentas. Em cima e do lado esquerdo e do lado direito. Em cima e embaixo mais escuras. Do que mais para baixo estamos a ir
mover pincel do que mais escuras ainda ficam nossas pinceladas. E de repente aparece reflexo da luz na nossa casa. Nesta parte adicionamos tom mais forte, alguns elementos vermelhos, vertical acertamos para caso não fica torta. Adicionamos aí deste lado um branco forte. Misturando com verde, fica engraçado. Pintura tem que sempre ter este metabolismo entre cores e aparecer várias cores em vários sítios para equilibrar a paleta colorística. Esta porta acentuamos. Passamos para outros sítios do quadro. Acrescentando terra. A terra também engraçada aqui, com várias luzes em cima. Vamos gastar muito branco neste quadro. E depois desta casa temos dar vidação. A vidação aqui passa nesta maneira. Adicionamos outra vez verdes. Aqui nem precisamos verde porque fica um muro. Se vamos pintar este muro, escolhemos pincel menos tamanho para transmitir pedrinhas mais pequenas. Estas partes mais escuras. Depois entra é tipo portal. Que tem um pau em cima, um pau embaixo e um pau na diagonal. Que exagerei um bocadinho na largura, mas não faz mal. E um pau grande. Continuamos por pedras nos muros. Sim, várias cores,
Como esta parte, pela perspectiva atmosférica, está no primeiro plano, podemos trabalhar com cores mais fortes, colocando como um mosaico estamos a fazer. Um mosaico. Mas linhas verticais têm que ser verticais, bem verticais. Acento aqui damos. Trabalhamos com tinta à vontade. Não ficamos furitas, não poupamos tinta. E esta parte fica para nós, parte verde. Depois já é terra. Já limpo o pincel aqui. E aqui. Faço. Tiro o resto e coloco já composição dos elementos do quadro. Agora continuamos a dar aqui verduras, compondo esta parte da terra. Embaixo verde mais escura. Aqui também. Ensaladas soltas, livres, alegres, cheias de energia positiva. Não esquecemos que este trabalho olha-prima, por isso todas um bocado de tela que sobressai tem que ser pintados e cobertas com tinta. Deixamos por enquanto esta parte para ele não ficar muito avançado e continuamos para direito, para lado direito. Damos aqui várias tonalidades mais fortes para o primeiro plano e conforme de afastar já fica mais tonalidades fracas. Depois damos pincelada mais clara, pedra de mais escura. Aqui já vai ser sombras desta casalinha. Não é casalinho, é se calhar mãe ou avô com netinho. Vou passar. Aqui azul entra também, que fica engraçada. Vamos pôr ligeiro aqui sítio das verdes também. Pedra da linha do horizonte. Aqui aparecem casas
Vamos fazê-los. Aqui uma mais altinha e outra mais baixinha. Sim, e depois outras telhas, outra casinha ali no fundo e outra pequenita. Mudamos pincel para limpo, para dar aqui um branco mais acentuado, mais forte. E algumas pinceladas de branco aqui. Que já não precisamos, vai ser topado com mármore. Temos uma telha mais baixa. Depois, no final, voltamos a tratar, se for preciso, este um bocado. Agora é só por alto. Aqui esta casa fica mais escura, porque leva sombras das árvores que se sobrepostas. Por isso, fazemos esta telha mais escurinha. Aqui no meio fica com reflexo do céu azulado. Telha aí. Vamos continuar com o lado direito. Em cima damos árvores, se calhar com pincel mais fininho. Para dar estes tronquinhos e pinceladas assim das folhas. E depois baixando. Vamos mudar a largura de pincel. Passando para mais largo, pesado. Fazer estas pinceladas todas escuras. E castanho no meio de verde apareça siena tostada. Vai para baixo, porque isto é um alto, por vistas tem um alto. Vamos colocar aqui algumas verdes mais claras. Embaixo sempre mais escuro, porque não apanha tanto luz como em cima. Pinceladas assim, com muita textura de verde. Depois temos voltar
a terra, fazendo esta terra que está a pé da linha do horizonte mais clara, com mais luz. E aqui, depois de este alto acabar, vamos para baixo com pinceladas mais escuras. Que apanha sombra na terra. Nas nossas aulas de Patreon, vocês vão saber todas as tintas com que vou fazer estas misturas. Eu vou explicar e mostrar na paleta misturas todas que faça. Por isso, fica tudo claro. Mas mesmo assim, se tiver dúvidas, sempre há acesso para comunicar-nos. Damos mais luz e continuamos esta parte que é mais escura. Isto é primavera, pois é. Este quadro dedicado à primavera, quando neve derreteu-se e terra muito molhada, mas já começou a esclarecer, a aparecer aquela primeira relva fresca, muito linda, das suas verdes. E aqui damos mais sombra para acabar esta parte. Depois em cima colocamos luz e damos esta luz também aqui nestas partes. Enriquecemos a paleta das nossas árvores. Despenteamos forma para não ficar tudo certinho. Alguns verdes está a saltar para cima do caminho. Nada certinho. Na natureza, sempre surpresas. Sempre temos surpresas. Com um pincel mais largo e rijo, juntamos pinceladas das cores contrastes para ter também passagens harmoniosas entre várias manchas.
Agora voltamos para nosso lado esquerdo e vamos criar a árvore. A árvore que aparece aqui muito bonito. Vamos criar o tronco, fazendo preto com mistura indigo e castanho umbra tostada. Este tronco todo fluindo. Vamos criar os tronquitos pequenos, maiores. Mudamos pincel para mais pequeno para criar troncos fininhos, os tronquinhos. Várias dimensões tem e temos mostrar esta variedade toda dos troncos. Aqui damos sombras nas outras plantinhas, arbustos que está a aparecer ali nesta parte. Aqui também vai aparecer alguns troncos que agora cobrimos com flores lindíssimas. Não esquecemos de luz. Aqui, nesta árvore, damos pinceladas e verticais e horizontais. E depois repomos sombra. Acento de luz. E passamos para as flores. Para as flores fazemos uma mistura muito suave. Começamos com brancos, um bocadinho com toque azulado e rosada, e fazemos flores mesmo com pinceladas soltas e livres. Topando esta árvore cheio das flores, algumas mais rosados, e nesta parte está mais coberto, por isso damos mais flores. Na casa mais soltas, porque já apanham o fim dos troncos e não tem tanto concentração como no meio da árvore.
cores mais concentradas, pinceladas. No meio, no centro da árvore. E mais rosadas. Assim, brincando, pincelando, ouvindo música linda. Música sempre inspira. Tenta quando pinta, pintar esta música que está a ouvir. Na tela, o ritmo da música. A harmonia da música sempre inspira o artista. E parece que está bem a nossa árvore, não é precisa mais florinhas. Eu gosto muito do estilo impressionismo, adoro o realismo, mas também gosto muito do impressionismo que dá liberdade de expressão. Mas nós vamos aprender algumas regras certas também nos trabalhos realísticos para depois, trabalhando com obras impressionistas, vamos ter esta liberdade no pincel. Sabendo certo sítio, certo lugar para certa pincelada e certa tinta. Isto aprendemos. E pronto. Aqui a nossa árvore já está. E falta duas figurinhas. Damos algumas luzes aqui. Na casa. Algumas pinceladas mesmo grossas colocamos das pedras. Com textura. Uma textura passiva. E passamos para pintar as figuras. As figuras pintamos com proporção certa. E como encontramos a proporção certa para figura humana? Primeiro temos encontrar sítio onde colocamos estas figuras. Então, em relação de casa, cabeça de menino começa mais ou menos neste lugar. Neste lugar e acaba em relação deste portão, assim, na linha deste portão. Este é o menino. E se vamos ver o tamanho do menino, vamos encontrar o tamanho de senhora.
vamos colocar assim o chapéu dela e depois as pernas dos dois. E agora lembramos que a cabeça na criança entra entre 5 e 6 vezes em relação da altura e no adulto entre 7 e 7,5. Por isso, esta parte vamos encontrar cintura e depois encontramos um terço da metade, que depois no total vai dar um sexto da altura toda. E colocamos já chapelinho, o chapéu, como uma pincelada só, mas com várias cores. Depois, quase da mesma cor, vamos dar parte sombreado de cara e cor rosado e mais iluminado na parte de cara virada para a luz. O branquinho de camisa, o branco de camisa, e vamos dar roxo desta camisa. Misturo 2 cores, vermelho e azul royal, e vou pôr os braços na parte sombreado, fica mais escuro. A camisa, calções, para ficar agarrar escuro na tela, tenho que limpar um bocadinho e fica calções de azul indigo. Para trás, repomos cor azul, verde escura, para ele saltar melhor. Para baixo de manga, damos mais escura, sombra. E para cima, muito mais clara cor, tonalidade de cor, assim, para criar volume da camisa, do corpo, o volume do corpo do nosso menino. Pincelada é pincelada. Ele vai nascendo. Esta parte dos calções também apanha mais luz. Os mãozinhos dele. Agora pernas contra ajur, pernas vão para baixo, ter cor escura.
E dos lados também. Aparece aqui, tudo escurinho. Camisa fica para fora. Assim. Ali entre camisa e manga aparece o fundo. Damos contraste para trás da luz, fica pincelada escura para ela sobressair melhor. Não viramos tanto. E aqui fica a cor mais escura que depois passa para a sombra própria dele. Sombra vamos pintar. No meio damos castanho escuro e vamos pintar ela com pinceladas no horizontal. Assim. Depois, ao lado aparece a senhora. Começamos do braço dela. Aqui passa saia. E saia fazemos como azul talo. Saia dela forte, tem cor engraçada, muito viva na parte da luz. Por isso na parte da luz vamos colocar azul talo e na parte da sombra indigo. Para baixo ela tem alguma cor escura, aqui também. Braço, outro braço. Ela está a segurar o cesto. Damos luz na saia. E a luz vamos pôr também na manga dela. Mesma coisa, como o menino tem luz do lado direito, é assim ela também. Aqui colocamos o cesto. Para isto temos siena natural e ochre. Deixa aqui. Usei pincel de saia, por isso deu azulado. Vou mudar pincel. E tem aqui o cesto. Vamos usar siena natural. O cestinho dela. E depois damos uma pega aqui a aparecer
pega e algumas coisinhas que está no cesto, não sei o que, pode ser flores, papoilas de primavera. Continuamos aqui com manga, com braço. Para separar, damos sombra aqui para baixo do braço. E aqui também. E esta parte fica mais iluminado. Damos aqui pinceladas desta cor. Vamos colocar a cara. E cabeça, falta cabeça. A Nossa Senhora. Carinha. Com sombra para baixo do chapéu. E o chapéu, uma touca, digamos assim, branquinha. Uma touca branca. Aqui uma pincelada assim, uma touca branca. Esta parte de cara um bocadinho fica na sombra. E para trás vamos colocar algumas verdes. E nisto vamos acabar. Falta ainda pernas de senhora. Como não esquecemos pernas de senhora? Assim ela não conseguiu andar. Ficava no sítio. Se Nossa Senhora não anda e fica no lugar parada e passa tempo, as flores ficam murchas. Não pode ser. E damos sombra. A sombra dela também. Vamos um bocadinho desfazer para ter várias tonalidades. E mais um toque aqui na saia, nas pernas. E pronto, terminamos por aqui. Espero que, mesmo com esta aula curtinha, aprendemos algumas coisas. Espero que se inspirarem com esta aula de apresentação e espero vos ver em breve.